Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Parasitação e vermífugos. Ver fichas de cachorros. Os percevejos Cimexletularius são parasitas hematófagos capazes de se adaptar ao ambiente interno das casas e picar seres humanos. Embora intuitivamente associemos infestações por percevejos a situações de pobreza ou marginalidade, a verdade é que também podem ocorrer em situações económicas favoráveis. Na verdade, nos últimos anos, a incidência de infestações por percevejos aumentou consideravelmente devido ao aumento do tráfego internacional de pessoas e mercadorias. Mas e os pets? Você sabe identificar se os cães têm percevejos ou se podem ser picados? Se quiser descobrir, não deixe de ler este artigo de Perito Animal, no qual falaremos sobre as picadas de percevejos em cachorros, sintomas e tratamento. Também lhe pode interessar: alergia à picada de pulgas em gatos. Cachorros podem ter percevejos. Os percevejos Cimexletularius são parasitas hematófagos, ou seja, parasitas que se alimentam de sangue, que têm os seres humanos como hospedeiros principais. Nossos animais de estimação não são hospedeiros habituais dos percevejos, uma vez que seu pelo abundante e pele mais resistente dificultam a picada do parasita. No entanto, em casos de infestações massivas em casa, os cães também podem ser picados pelos percevejos. Os percevejos são parasitas obrigatórios que precisam se alimentar de sangue de um hospedeiro em cada fase do seu ciclo de vida para poder evoluir para o seguinte. Particularmente, o Cimexletularius é um inseto de hábitos noturnos. Ao contrário dos carrapatos em cães, em condições normais, esse inseto fica escondido em seus abrigos durante o dia e pica seus hospedeiros durante a noite. Cada picada para sucção de sangue geralmente dura de 5 a 10 minutos e, após esse período, o percevejo se solta do hospedeiro e retorna ao seu esconderijo. Esses insetos têm grande habilidade para localizar seus hospedeiros, guiando-se pelo calor e pelo Q2 emitido pelos seres vivos. Sempre que tiverem oportunidade, os percevejos irão picar as pessoas presentes na casa, pois são seus hospedeiros habituais. No entanto, não tendo seres humanos para picar, os percevejos podem se alimentar de animais próximos, como os cães. Sintomas de percevejos em cachorros. No momento da picada, os percevejos injetam saliva com efeitos anestésicos e anticoagulantes, o que geralmente torna as picadas indolores. No entanto, na maioria das vezes, lesões dermatológicas aparecem alguns dias após a picada. Se você está se perguntando como os percevejos aparecem em cachorros, já que dificilmente você verá os insetos, preste atenção nas lesões que eles causam. Os sintomas mais comuns de percevejos em cães são bolhas que causam coceira. Este é o sinal mais frequente. Essas lesões são muito semelhantes às causadas por outros insetos, como mosquitos. Por isso, nas primeiras fases da infestação, os afetados geralmente não associam as picadas à presença de percevejos. Neste artigo, falamos sobre as diferenças entre pulgas e carrapatos. Vesículas, pequenas bolhas, eritema, vermelhidão da pele, induração, espessamento e endurecimento da pele. Frequentemente, essas lesões apresentam padrões de agrupamento, em grupos, linhas, etc., o que geralmente é reflexo das várias tentativas de um mesmo percevejo se alimentar do hospedeiro. Os percevejos em cães geralmente não causam complicações além das lesões cutâneas mencionadas, embora excepcionalmente possam ocorrer reações de hipersensibilidade, alergia, ou até mesmo anafilaxia. Atualmente, não há evidências científicas que comprovem que os percevejos transmitam doenças. No entanto, existem outras espécies de percevejos que podem atuar como vetores de doenças infecciosas. Por isso, pelo princípio da precaução, não se deve descartar a ideia de que esses insetos também sejam reservatórios de agentes patogénicos. O que fazer se o meu cachorro for picado por um percevejo? Se você acha que seu cão está sofrendo picadas de percevejos, o mais recomendado é consultar um veterinário de confiança para que ele possa distinguir se há uma picada de percevejo ou de outro inseto e, se necessário, estabelecer um tratamento para aliviar a coceira e a inflamação associadas às picadas. No entanto, o problema geralmente vai além das picadas que os cães ou as pessoas possam ter sofrido. A questão realmente relevante é a infestação do lar,
pois os percevejos são insetos muito difíceis de eliminar. Remédios caseiros para eliminar percevejos não funcionam e, muitas vezes, facilitam a dispersão da praga. Portanto, ao detectar ou suspeitar de uma infestação por percevejos em sua casa, é imprescindível entrar em contato com profissionais que realizem serviço de controle de pragas. Em algumas cidades, o Serviço Público de Controle de Pragas inclui tratamentos para erradicar percevejos em casas infestadas. Se sua cidade não tiver esses serviços, você precisará recorrer a uma empresa para resolver o problema. Antes da realização do tratamento pela empresa de controle de pragas, você pode tomar uma série de medidas cautelares provisórias para reduzir o risco de picadas. Os percevejos costumam ser encontrados em colchões, estrados de cama, cabeceiras, cortinas, tapetes, atrás de rodapés, etc. Portanto, as medidas cautelares que mencionaremos devem se concentrar nesses elementos da casa. Lave toda a roupa de cama, lençóis, cobertores, edredons, travesseiros, etc. E outras roupas e itens que você suspeita estarem infestados, incluindo as camas e brinquedos dos cães. Os percevejos são sensíveis a altas temperaturas e são destruídos acima de 55 graus Celsius. Portanto, as lavagens devem ser feitas na máquina de lavar em um ciclo completo e com a temperatura mais alta possível, pelo menos 60 graus Celsius. Se você tiver uma secadora, é recomendável usá-la após a lavagem, na mesma temperatura, por 10 a 20 minutos. Também é aconselhável passar a roupa com a temperatura mais alta. Coloque uma capa anti-percevejos no colchão. Elas devem ser capas certificadas. As capas comuns de tecido ou capas impermeáveis não são adequadas. Essas capas evitam que os insetos saiam de dentro do colchão e piquem através do tecido. Não troque o colchão antes de realizar o tratamento de erradicação, pois os percevejos presentes no restante da casa podem infestar o colchão novo. Uma vez realizado o tratamento, você poderá trocar o colchão ou mantê-lo, desde que a capa anti-percevejos permaneça. Esses insetos têm uma capacidade de sobrevivência surpreendente e podem resistir até 18 meses sem se alimentar. Portanto, as capas nunca devem ser retiradas antes desse período. Caso contrário, podem restar percevejos vivos dentro do colchão, capazes de causar uma nova infestação. Transforme as camas em uma ilha. Com essa medida, pretende-se manter a cama isolada de qualquer outro elemento do quarto para evitar o acesso dos percevejos. Assim, a cama deve ser afastada das paredes e de qualquer móvel de apoio, cômodas, mesas de cabeceira, etc. Evite que a roupa de cama fique pendurada nas laterais, impedindo a subida dos percevejos a partir do chão. Além disso, para evitar o acesso dos percevejos pelo suporte da cama, você pode colocar cada perna em um recipiente com água, óleo ou em um pedaço de fita dupla face, que atuarão como barreira para os percevejos. Aspire com forte sucção as rachaduras nas paredes ou tetos, os cantos, atrás dos rodapés e batentes das portas, os estrados e qualquer outro móvel que se suspeite estar infestado. Após aspirar, descarte o filtro e o saco do aspirador em uma embalagem plástica duplamente fechada. Se o aspirador não tiver saco, esvazie o conteúdo aspirado em um saco duplo lacrado e lave o compartimento com água quente e sabão. Apesar de todas essas medidas serem úteis para prevenir picadas, elas não são suficientes para erradicar a infestação, sendo necessário realizar um tratamento profissional com inseticidas ou outros métodos eficazes, calor seco, vapor, etc. Como eliminar percevejos em cachorros. Eliminar percevejos em cães raramente é possível. Como explicamos anteriormente, os percevejos são parasitas que, em geral, se mantêm escondidos em seus abrigos e só se aproximam dos hospedeiros para se alimentar. Por isso, não é comum encontrar esses parasitas nos animais. No entanto, cães que vivem em residências infestadas devem receber tratamento antiparasitário para prevenir picadas. Atualmente, a ivermectina e o fluoxelanir têm-se mostrado eficazes no controle de infestações por percevejos. Entretanto, esses medicamentos devem ser sempre prescritos por um veterinário, pois seu receituário é de controle especial. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a picadas de percevejos em cachorros, sintomas e tratamento, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de desparasitação e vermífugos. Bibliografia Unidade Técnica de Controle de Vetores. Madrid Saúde.
Chinches de cama. Introdução Y Biologia de Cimex SPP. Unidade Técnica de Controle de Vetores. Madrid Saúde. Chinches de cama. Prevenção Y Controle de Infestação.